no outro dia vi uma placa onde estava: antes de morrer, quero. E por baixo tinha um espaço que se podia preencher. Amar plenamente alguém, ser por essa pessoa plenamente amada, em triplicado, que é como eu amo, foi de que primeiro me lembrei. E a seguir, não ter de me preocupar com dinheiro. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha convidada já trabalhou em barcos de pesca do atum e na pesca da lula durante bastante tempo. Que histórias tem para contar no mar alto da sua memória? Falo da poeta, escritora e dramaturga Judite Canha Fernandes, que nasceu no início dos anos 70, na ilha em forma de cão sentado, com a cabeça inclinada para perscrutar o enigma da água, como descreveu Herberto Helder, a Ilha da Madeira. Aos 8 anos, Judite mudou-se para São Miguel, nos Açores, e ao longo da vida ainda viveu em mais 4 ilhas diferentes, pelo menos 2 anos em cada uma. A sua vida profissional conta-se como um álbum de vinil com um lado A e um lado B, com registros distintos. Ela ri-se. No lado B consta o doutoramento em Ciências da Informação, a licenciatura em Ciências do Meio Aquático e a pós-graduação em Biblioteca e Arquivo. Nesse percurso, foi gestora de projetos internacionais, premiada pela Comissão Europeia, criadora do Centro de Informação CIPA, professora convidada na Universidade dos Açores e oradora convidada em palestras em várias regiões do mundo. Feminista, entre 2011 e 2016, foi representante da Europa no Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. E é em 2015 quando Judite Canha Fernandes virou o disco da sua vida para o lado A. E deixa o percurso profissional anterior para dedicar-se por inteiro e para sempre à escrita. Desejo que vinha a adiar desde a infância. Desde aí tem publicado poesia, ficção, romance e conto e peças de teatro. E passou a ser uma das novas vozes da literatura portuguesa a ter debaixo de olho. O que é que ele levou a adiar tanto tempo uma clara vocação para a literatura? Sentiu-se até aos 40 anos uma ilha sem hipótese de ultrapassar o horizonte? Vou perguntar. Logo com o seu romance de estreia Um Passo para Sul, Judite Canha Fernandes foi distinguida com o prémio Agostina Bessa Luís em 2018. O júri considerou este romance com um alcance humano e social profundo, em que o amor, mas também a violência terrível exercida sobre as mulheres, se constituem as traves mestras do universo existencial das personagens. Com esta mesma obra, entre outras distinções, Judite foi semifinalista do Prémio Oceanos em 2020 e passou a fazer parte do Plano Nacional de Leitura entre 2020 e 2027. Também o seu livro de poesia, O Mais Difícil do Capitalismo é Encontrar o Sítio Onde Pôr as Bombas, Urutau, 2017, foi semifinalista no Prémio Oceanos em 2018. O conto A Que Horas Bate foi menção honrosa no Prémio Literário Ferreira de Castro e o seu livro Curtíssimas, da Casua, foi Prémio Tatu Nacional de Conto, no Brasil, em 18 também. A sua biografia é feita de um sem fim de bolsas e menções honrosas. Qual a importância destes prémios, apoios e bolsas para alguém que vive da escrita? São balões de oxigênio para poder continuar? Vou perguntar também. Destaque também para o seu livro A Lista da Mercearia, da Urutau, que foi menção especial do júri no Prémio Literário Ferreira de Castro em 2021, que deu um filme e uma peça, deu muitas coisas. Com livros traduzidos para vários países, a obra de Judite Canha Fernandes tem sido objeto de pesquisa em diversas universidades do Brasil, nomeadamente da Universidade de São Paulo. E que mais?
Judite tem uma filha, a Laura, diz que é doida por ela, que a ama loucamente e que é ela que a convence a tirar as melhores fotografias. Engravidou dela quando vivia na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e teve de voltar para Portugal em cadeira de rodas por suspeita de placenta prévia. Contou-me que foi uma italiana que nunca mais chegou a ver quem as ajudou a obter o dinheiro para a passagem de volta. Por vezes, a nossa vida depende da generosidade dos estranhos e das estranhas, e isso é outra poesia. Judite diz sobre si que é uma romântica exagerada e que esse é o seu lugar absolutamente secreto. O amor e a paixão são o motor da sua vida? Desconfio que sim. Judite contou-me também que acredita em tudo e que ao mesmo tempo é absolutamente cética. Pois é, como é que isso convive na mesma pessoa? É o que eu vou perguntar. A verdade é que somos quase todos uma absurda contradição e isso é maravilhoso. Além disso, diz que tem um ritmo profundamente lento e sofre de ansiedade desde a infância. E eu até diria que a maioria de nós anda num ritmo demasiado acelerado, tantas vezes atrás de coisa nenhuma, ou cansados de correr na direção contrária, como cantava Cazuza em O Tempo Não Para. E o tempo lento é tantas vezes o mais natural e fértil para as ideias e para uma vida saudável. Já agora, no que toca às relações, Judite é também de contrastes. Tanto adora estar com pessoas e amigos e amigas de sempre, quanto adora estar sozinha sem ver ninguém. Desconfio que quase todos os escritores e escritoras gostam desses momentos de casulo, virados para dentro da escrita, mas também precisam de ir beber ao mundo, não é? Judite partilhou comigo que nos anos em que viveu na montanha, podia passar semanas sem avistar viva alma. E também o faz na cidade. Aparentemente, convive de forma pacífica com todas estas contradições, ou pelo menos até agora não se partiu ao meio, disse ela. Do mesmo modo que amou a vida nos 40 anos que precisou para tomar coragem e decidir escrever a partir do zero, para só a isso se dedicar. E agora, essa vida lá atrás, o tal lado B, parece outra vida, em que a Judite ainda não era a Judite. Era, mas não era. Pode alguém ser quem não é? Cantou Sérgio Godinho. Quem é Judite Canha Fernandes na fila do pão? Como perguntou os brasileiros. Vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. Olá, Judite. Vamos saltar juntos? Vamos. Bora, depois desta introdução assim. Vamos, claro. Vamos a isto. Vamos a isto. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias, sem novos lugares para descobrir, sem coisas novas para saber. Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Então eu começo com esta pergunta, este bordão brasileiro. Quem és tu na fila do pão? Ai, meu Deus. Quem é que eu sou? Eu sou sempre muitas coisas. Eu imagino que na fila do pão também sou muitas coisas, depende do dia, não é? Se eu estou tranquila, vou ver quem estará à frente, vou olhar para o espaço e tal, vou conversar mais. Se eu estou pensando noutra coisa, nem estou a ver. Até te enganas no pão, não é? Sim, às vezes não sei qual é o que eu quero. Como era de esperar, mas gosto. Agora, a fila de pão, gosto. Há um sítio, por exemplo, na Graça, perto onde eu moro, onde ainda a padaria, lembro-me um outro tempo, onde eu gosto de ir. Eu conheço a senhora, eu digo-lhe bom dia, boa tarde, como está? A gente conversa um bocadinho. Então, por exemplo, aí eu estou na fila do pão quase como se estivesse em casa. Noutras não. Outras não. Não sei se te respondi, se nem aquelas sim, voltas. Sim, mas às vezes passa o mundo, não é? Nessa fila. E imagino também sejas uma grande observadora desses lugares. Sim. E então, gostava de começar por aqui, por esta pergunta principal.
Por que razão demoraste 40 anos para te dedicares por inteiro ao teu sonho de sempre, ser escritora e poeta? Ok. Então, Vamos essa partir pergunta, para já eu tenho de dizer-te que essa coisa de tu chamares a minha vida lado B, lado A, nunca me tinha ocorrido. E o que é que achas? Eu adorei. Eu sempre pensei que eu tinha, tipo, algumas vidas anteriores e agora tenho outra, não é? Pronto. Sobre essa questão de demorar, eu demoro naturalmente muito a decidir as coisas que são importantes. Isso poderia ser uma razão. Mas aqui terão existido razões mais profundas, obviamente. Porque eu soube que essa era a minha coisa muito cedo. Eu li As Mil e Uma Noites. Eu tinha 5 ou 6 anos de idade. O livro salvou-me um pouco. Esse livro, nesse momento em particular, eu soube naquele momento que aquela era a minha coisa. Então eu soube muito cedo, ao meu inconsciente, soube muito cedo. E depois a vida foi acontecendo. E achaste que não era possível ir por aí? Eu acho que há uma parte que tem a ver com razões de ordem material e que eu acho que será comum a muita gente pensar que viver da escrita é um sonho impossível, então terás de fazer uma escolha profissional mais pragmática para poderes viver. E eu oscilei entre letras, ciências, e acabei por escolher ciências sem nenhuma pressão familiar, repara. Eu não tive pressão familiar no sentido de ter de ser. Mas às vezes há uma pressão social da sociedade, não é? Sim, isto neste caso, a questão de alguma forma, nós vivemos num país onde viver da cultura, em geral, pareça um sonho só possível a pessoas com uma herança considerável ou muitíssimo ricas, é uma questão que nos devia preocupar, de facto. Porque eu acho que a realização é essencial para que qualquer país, pessoa, possa funcionar e estar bem. E a ideia inalcançável de chegar àqueles lugares para determinadas pessoas, a síndrome do impostor, Exatamente. Então para quem está a começar, não é? Mais ainda, imagino. Mais ainda, sim. Depois, mas sabes que há outras dimensões. Há uma dimensão de género nisto. O facto de seres mulher atrasou-te a decisão de ser escritora? Eu acho que sim também. Isto sou eu a pensar agora, não é? Mas eu penso que sim, estava presente que para uma mulher viver da escrita, quando na história da literatura não está representada igualmente, a ideia da genialidade da escrita de muitas escritoras foi apagada, ainda era, digamos, uma dimensão acrescida a esse problema. Não tinhas muitas referências de mulheres na literatura? Não tinha, fui tendo. Eu fui construindo a partir do momento em que eu me dou conta da falta delas, com uma paixão gigantesca pela literatura. Acontece que entre uma coisa e outra, aí nos 40, eu tive uma questão de saúde, daquelas que tu sentes assim, olha que a morte existe e pode acontecer-te. Foi a primeira vez que pensaste? Sim, dessa maneira. O que é que estou a fazer na vida sim, eu tomei e prioridades? Eu saí da consulta, encostei-me à parede do hospital e disse, acabou, eu vou fazer isto. Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, parou. Essa coisa de adiar, e associada a isso, a minha filha tinha 15 anos já, ela gostou da ideia da gente vir para Lisboa. Estavas nesse momento onde? Estava nos Açores, nessa altura. E nesse momento fazias o quê profissionalmente? Em São Miguel. Eu era responsável por esse centro de informação que é especializado na área da igualdade de género, e que eu construí a parte de biblioteca e que fazia um trabalho com isso, adorei fazer. Um trabalho muito interessante, não é? Muito interessante. Tinha acabado também de fazer o doutoramento, estava a dar aulas, assim, okay. Uma vida preenchida. Tinha uma vida preenchida e alguma estabilidade. Coisa que eu perdi desde aí. Portanto, ao tomar esta escolha significou num salto de fé, onde era óbvio que a precariedade iria acontecer. Agora, há uma outra dimensão que eu só me dei conta mais tarde. Eu acho que para escrever, para criar plenamente, é preciso atravessar uma cortina de pavor que nos permita entregar-nos de um modo, eu diria, comparável ao amor, para que ele poder acontecer inteiro. E ainda até às vísceras, não é? Exato. E só aí que eu comecei a atravessar, continuo atravessando essa cortina de pavor, que
palavra que eu quero de facto escrever, a história que eu quero realmente contar. Quando é que começou? Quando é que começaste a atravessar essa cortina de pavor? Aos 40? Aos 44, que foi quando eu tomei essa decisão. Aos 44. Eu comecei do zero. Ok. Lado A. Que eu O sempre lado A. pensei. É a minha outra O lado vida. A, vês? Eu O lado comecei A é o lado A. principal do disco. E tu disseste Vês? uma coisa muito bonita para mim. Que tu disseste que é eterno. E de facto, não tem volta. Eu gostei de todos os trabalhos que eu fiz. Hein? Gostei. Mas, assim, eles eram um puzzle que às tantas deixava de me provocar o mesmo interesse. E havia uma satisfação, inclusive como um encaixe, não é? Um encaixe no centro do meu corpo que não acontecia. A partir do momento em que eu comecei a escrever, eu percebi muito rapidamente, isto não tem volta. E saber que não tem volta ajuda-me, por exemplo, a atravessar os dias maus. Porque esta é a minha coisa e eu estou a fazê-la. Estás inteira. Estou inteira, sim. E, portanto, preparada para passar os momentos menos bons melhor, não é? Sim, dá outra força. Dá Dá, outra não é? força, sem dúvida, sim. E antes, não sentias-te... Sim. Não escrevias? Não Sempre, havia escritos não, na não. gaveta? Sim, e já tinha até publicado. Tenho o que eu trouxe para Lisboa. Um puff que eu gosto e os meus cadernos todos. Eram mais de 100 cadernos. Um puff? Um puff que eu gosto imenso e não tenho. Roupa, não é? E essa tal pilha de cadernos. Com escritos, manuscritos? Sim, com versos, alguns poemas, algumas ideias. Não é um diário, eu nunca tive diário. Mas sim, eram os anos dessas tentativas que ficavam ali dentro do caderno. E que foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei e li-os todos. Do primeiro ao último, e daí vi que lá dentro estavam o mais difícil do capitalismo, o início da lista da mercearia e a fúria da louça da China. Foi aí que começaste a atravessar a cortina do medo. Sim. Do pavor. Na cortina do pavor. Do pavor que é mais. É mais. É mais. É mesmo para dar ali um... Ainda resolvendo o lado B, ainda ao lado B ainda, tu foste muita coisa e tens um percurso académico de excelência, mas em contexto é que trabalhaste em barcos de pesca do atum e da lula. Bom, o da lula, no contexto do namoro. O meu namorado pescava lula e eu saía para pescar lula com ele. Isso é lindo. É lindo, era um barco pequeno, de boca aberta, e a lula é uma arte de paciência, né? Então é uma linha de 20 e tal metros de profundidade e tu vais puxando e tal, e vês a lula saltar. Não estás quase assim ao lado do mar. Enquanto que o teu coração saltava também, sendo piroso, mas não consegui resistir. Não sabe. Nunca se sabe. E a pesca do atum? A pesca do atum foi um contexto profissional. Foi depois, quando eu terminei Ciências do Meio Aquático e Biologia Marinha, eu fui convidada para trabalhar num programa de observação a bordo da pesca do atum. Na altura, porque os americanos, os norte-americanos, os Estados Unidos, tinham proibido a importação do atum que não tivesse um selo que se chamava Dolphin Safe, que eles mantêm até agora. E isso obrigou a frota de pesca do atum garantir que não havia captura de golfinhos ou de baleias durante a pesca do atum. E eu fui trabalhar para esse programa e fui convidada a coordenar esse programa. E, portanto, trabalhei 2 anos nisso e embarquei muitas vezes. Como é que foi essa experiência? Extraordinária. Entre marinheiros, entre esses homens do mar? Esses homens do mar, bom. Desde que é uma coisa de género. É uma coisa de género, sim. Nos barcos, imagina, íamos algumas mulheres, nós fizemos questão que houvessem observadoras mulheres, seria 17, é uma tripulação de 17 homens e uma mulher. E eu tive situações das mais incríveis. Por exemplo? Ok, então vou-te contar assim vamos pensar. Uma assim malandra. Vamos. Eles estavam no norte do Pico, a pesca não estava a dar certo, o mestre estava a ficar furioso com eles, mas furioso com eles, e não conseguia expressar a fúria. Olhou para mim e perguntou: Judite, eu posso dizer palavrões? Eu disse: está à vontade.
Bom, e então ele insultou-os de tudo, a eles e aos peixes. A eles e aos peixes. Não foi, não foi o sermão aos peixes, foi... foi o sermão para a pesca melhorar. Vernáculo para os peixes. Uma situação extraordinária numa grande tempestade em que nós seguimos num outro barco. Nós seguimos 2 barcos espanhóis. A tempestade aumentou. Um dos barcos, um barco catalão, afundou à nossa frente às 7 da manhã. A sorte é que o outro conseguiu recuperar toda a gente e nós saímos dali para ir para o sul do Pico, onde, como o vento, a tempestade era de norte, o mar estaria calmo. E aí, essa travessia, éramos 17 homens e eu, na cabine, em silêncio, toda a gente a fumar cigarros, uns atrás dos outros, quem fumava, e eu compreendi o que é sentir a tua vida nas mãos de alguém, que naquele caso era o mestre do barco. Nós não falamos, durante horas nós não falamos. Pronto. E quando chegamos ao Pico, o barco parou, saímos, eu meti os pés no porto e caí. As minhas pernas tremiam tanto que eu caí. Sim. E foi uma experiência também em termos de trabalhar a bordo, falar com pessoas que têm vidas completamente diferentes, homens. Eu fui sempre muitíssimo bem tratada, na verdade, e ri muito, comi muito bem, às vezes, porque o peixe vinha do mar para a mesa. E enjoei muito, como é óbvio. Eles fizeram uma aposta, depois disseram-me no primeiro barco quanto tempo eu ia demorar até vomitar. E então? Pouco. E essa experiência valeu algum poema? Sim. Sabes que esse livro está inédito. Eu tenho, ainda ontem eu falava nisso. Eu acho muitíssimo difícil escrever sobre um amor, porque ele foi milhões de vezes escrito. Pois, mas a literatura é muito à volta do amor e da morte, não é? Enfim, então a gente não desiste. Exatamente. Mas eu também acho bastante difícil escrever sobre um mar. E então eu tenho sim um livro inédito que é A Morte dos Animais Marinhos, em que ele é todo dedicado ao mar e que tem 2 ou 3 poemas. Tem um poema à volta dessa tempestade, por exemplo. E é possível encontrar esse livro? Não, esse livro não, é um inédito, é um livro que eu tenho ali. Talvez porque ele ainda não esteja acabado, porque é de facto difícil e para mim isso é inesperado, porque a minha relação com o mar é tão profunda, mas depois tudo o que eu fui tentando parecia-me clichês, e eu cheguei a alguns poemas que espero talvez um dia que eles possam sair sobre a morte dos animais marinhos. Que interessante. Tu agora disseste, talvez ainda não esteja acabado. Quando é que sabes que um poema está acabado? Depende do poema. Então, há poemas que te acontecem, que me acontecem e que eu tenho a enorme sorte às vezes escrevê-los à noite e quando os revejo de manhã eu sinto, está pronto. Depois há poemas, por exemplo, nesse livro o mais difícil do capitalismo? Não, neste que eu te falava da morte dos animais marinhos, por isso é que eu acho que ele não está pronto, porque eu cada vez que o revejo eu sinto que há qualquer coisa ali que não está bem. Então não são poemas que aconteçam desta maneira que eu te estou a dizer. Precisam de mais trabalho, mais carpintaria? Sim, vamos pensar assim. Eu não sei explicar, mas eu sei que eles não estão. Eu sei quando não estão. Acho. Então o teu processo de escrita é muito variado? Sim. Ou tu decides também momentos para escrever? Sim, eu escrevo de manhã. Eu tenho muita disciplina, ou procuro ter, com a ficção. Ok? Com os trabalhos dramatúrgicos. Eu aí sou bastante disciplinada e amanhã é melhor para mim. A poesia precisa de desgoverno. Ela é desgovernada e eu não mando nela. Portanto, eu bem podia decidir é ali que eu vou... um desassossego, deixares-te ir quando acontece. Não, só quando eu estou já na fase em que tenho um conjunto de poemas e estou a tentar fechar um livro, aí sim, com a poesia eu te digo amanhã, imprimir, ler, organizar. Mas de resto, não tem hora. Não tem lugar. Não tem mão, não tem nada. Não tem lugar. Vai ou vem. Não é? Né?
E acontece-te às vezes escrever poesia nos lugares ou nas horas mais Completamente. fora de... Completamente. Eu estou sempre a escrever. Sim, Alguns, de alguma maneira. mas num blog ou no telemóvel? Hum, No telemóvel, não é? Os cadernos, não é? É estranho, não é? Não é estranho, tu és deste tempo, pronto. Pois, é isso, mas agora eu olho para os meus cadernos e eles já não existem. O caderno passou a ser o telemóvel, sim, porque O bloco está de sempre notas. ao pé, o bloco de notas, sim. Pois, acontece-me a mim também, não é? Entre a lista de compras e trabalhos e preparação, claro. Escrever para ti é como te deitasses no chão a ver passar as formigas? Como, Como o como primeiro. como um poema teu que arrancasse assim. Às vezes. Então. Outras não. Eu posso ler um. Vamos começar. Vamos, Ok. Tu vamos. estavas. Então eu Porque vou ler um eu pergunto- inédito que vamos. aconteceu da noite para o dia. Nunca foi dito. Não. Que Vou dizê-lo maravilha. agora. E que te surgiu. Muito Só bem. é que surgiu à noite e ao dia. Portanto, este não foi a ver passar as formigas. Vieram em tropel, como cavalos, os que outrora julgara aves. Seus cascos bateram meu crânio, bateram, poder franzino de generais, pois não voam os esmaga-cabeças, não voam, pois não cantam, pois não voam. O ódio não vocaliza, gorgoleja. Fiquei-me olhando levar porrada, meu corpo levando porrada e meus olhos vendo. Cala-se a mulher e eu calada, observando. Vi minha raiva com indiferença, minha paralisia como contemplação, meus pedacinhos se refazendo, feito estrela do mar. Tenho prática de levar porrada, camaradas. Até acordar, fico olhando como batem. Batem-se fazendo de vítima, batem humilhando, batem exibindo seu pequeno poder. Toda a gente tem prática de ditadores. Ditadores nascem quando você pede sua cidadania inteira. Vou repetir. Cidadania inteira. Vim avisar e fico observando para ver se vocês não matam mais sonhos de criança. Criança que gosta de criar. Todas as crianças gostam de criar. Vim dizer, cuidado. O poder tem braços trêmulos, mas machuca. Não entreguem seus versos a aves de Napoleão. Napoleão era um cavalo muito pequeno. E dizem que fazia discurso bonito, daquele que faz acreditar. Ainda assim, matou muito. Um dos primeiros que me abusaram era parecido com vocês. Também vendia balas na porta do cinema onde passava o ET. Uau! Que Agora vou ter de beber água. maravilha! É diferente. Judite, como é que se chama este poema? Não tem. Não tem nome. Não. Ai, tanta coisa! Que maravilha de poema, que duro! É um poema duro, é? Duro. E fala da violência, violência de género, e podemos estar a olhar para o país e para a Europa neste momento, não é? Sim. O que é que que camadas queres trazer para a conversa daí, neste momento em que estamos às portas das europeias? Temos uma Assembleia da República com uma formação de vários lados, uns mais extremos. O ódio também chega à Assembleia. Sem dúvida. A desigualdade de género e a violência contra os imigrantes, contra as mulheres, a violência racial é uma realidade em Portugal e na Europa e no mundo. O que é que... Por onde é que... Com que fatia gostavas de começar a partir desse poema? Precisamente, eu olhei para ele, não é? E pensava que havia uma dimensão que provavelmente é pessoal e íntima, mas que alguns eu estava à procura de algo que está para além de mim. E que, de facto, a questão de pensar nos ditadores e no quanto eles crescem e procuram crescer cada vez que alguma pessoa, muitas pessoas,
pedem cidadania inteira. É um facto que toda a gente conhece, que muitos povos conhecem, especialmente a Palestina está há décadas a pedir cidadania inteira. E o que nós temos vindo a observar é um genocídio sobre o beneplácito de vários países, em que já várias organizações internacionais deixaram de chamar aquilo conflito e chamam genocídio. E nós, de alguma forma, continuamos, parece que é como se estivéssemos a assistir à violência, a comer pipocas em frente à televisão. E que isso, de alguma forma, nos vai tornando insensíveis, ao que não podíamos ser insensíveis. E que nenhum povo, a vida de nenhum povo, de nenhuma pessoa, é menor que a vida de outro povo, de outra pessoa. E, portanto, isso tem de ser respeitado. E isso não é claro. Não parece claro para muitos líderes e muitas pessoas. Trago à conversa também o Pacto das Migrações que foi assinado por várias forças políticas na Europa sobre a política da imigração. E a AIMA, em Portugal, está com imenso atraso e muitas pessoas lutam pela sua cidadania inteira. Sim, nós acabamos de viver um episódio gravíssimo. Nós acabamos de ver a Assembleia da República aceitar com o Presidente da Assembleia da República o Presidente da Assembleia da República, sim, não é a Assembleia da República inteira, porque, e ainda bem, houve deputados, muitos contra, não é? Contra, e há uma questão que é colocada por uma deputada que o obriga a esclarecer se ele de facto aceitava. Alexandra Leitão, do PS. Exatamente. E Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República, tem disse uma resposta de uma gravidade extrema. Disse a Alexandra Leitão, no caso, que sim, que se podia dizer que um determinado povo ou determinada raça poderia ser vista como menos digna ou mais burra. Claro. Ou seja, nós acabamos de ver o Presidente da Assembleia da República dizer que aceita um povo ser insultado, e com isso ele quererá dizer grupos de pessoas, etc., usando como máscara a liberdade de expressão. Como se ele não tivesse claro, ainda por cima, um jurista, que a liberdade de expressão, como qualquer outra liberdade, termina no lugar onde nós estabelecemos ser crime. Racismo é crime, xenofobia é crime. E tem um valor mais grave ainda porque se passa na sede da democracia representativa. E, na verdade, ele deu autorização a que qualquer outro país possa fazer o mesmo em relação a nós. Parece que nem essa consciência existe. Mas e nós já chegámos a sofrer isso, nós portugueses. Exatamente, de apanhar sol e tal e não fazer nada, não é? Sim. Era esse o estereótipo, claro, do norte para o sul. Dos preguiçosos. Agora, o que é que isso significa em termos de noção do outro? Que noção do outro existe naquelas pessoas que são pagas e muito bem pagas para representarem o funcionamento do país e a espalhar o preconceito, o ódio e a desinformação, porque nem é factualmente verdade que o povo turco seja menos produtivo ou seja lá o que isso quer dizer, mas ou menos trabalhador. Os rankings até dizem outra coisa sobre isto. Como é que tu olhas para estas europeias, as eleições? Que desafios, que perigos e que temas consideras fundamentais de serem olhados, discutidos, resolvidos? Falaste das migrações? Eu vejo com bastante preocupação e sim, essa será uma das temáticas complexas. Seja porque tem havido um crescimento da extrema-direita, que não vai necessariamente continuar, mas ele é assinalável. E as sondagens indicam que vai crescer na Europa. As sondagens indicam que vai crescer. Eu penso que isto é também sinal de uma crise prolongada. A tendência
das extremas-direitas e dos populismos que estão a elas associados, geralmente crescem pós-crise, né? O nazismo cresce de uma crise económica, etc., prolongada, mas essencialmente isso significa o intensificar de, pensando a Europa como um continente que é feito de países muito diferentes, com culturas muito diferentes, porque é um puzzle também complexo, ao contrário de ser, digamos, coerente com a ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, de acolhimento, inclusive de países que colonizou, ocupou, ganhou dinheiro, está a querer fechar fronteiras, está a querer impedir que pessoas possam ter alguma oportunidade de fugir de uma guerra, de sair de países onde é impossível viver, como nós tantas vezes fizemos. Nós somos um povo de imigrantes. Que se fugia da pobreza e se fugia da ditadura, não é? Exatamente, claro. E são esses contextos. E de ir para a guerra. Também se fugia de ir para a guerra, não é? De ir combater também. Havia quem fugisse disso. Exato. O meu pai, por exemplo, né, fazia parte de uma organização que ajudava pessoas a atravessar a fronteira. Sim. Precisamente para sair, para não ter de irem combater numa guerra. Os teus pais tinham uma ligação muito... eram politizada, de ligação a um partido. Sim, é isso. Eu cresci na sede de um partido político, de facto. Queres dizer qual? Literal. Sim, eram dois na altura, o UDP e o Partido Comunista Reconstruído, que já não existe, o UDP também não, fazem parte hoje do que é hoje o Bloco de Esquerda. Sim, o meu pai foi ainda clandestino para os Açores para fundar esses dois partidos, e pronto, e a nossa casa era a sede. Eu cresci numa sede de um partido político. E cresceste a ouvir discutir a sociedade e pontos de vista sobre o que é o mundo, o que é o país, o que são os valores sociais, é isso? Sim, e também a perceber, né, com a minha intuição de criança, a dificuldade muitas vezes em encontrar o como. Como? O como realmente tornar prática uma ideia. Como fazê-la funcionar. Como fazer a utopia funcionar. Como fazer a utopia funcionar. É isso? É. Que é o problema, muitas vezes. Acho que sim. Quando essa coisa de ser cética tem a ver com, na prática, observar que há realmente um salto muito grande entre a ideia e a prática da ideia. E ainda mais... não necessariamente apenas por hipocrisia, porque pelo facto de algumas pessoas às vezes discursarem ou afirmarem valores que depois não são de facto a sua prática ética. Mas porque eu vou dizer assim uma coisa assim, que eu não quero que seja deprimente, não é? Mas que a história do mundo é feita de guerras. Poucos são os intervalos em que o mundo não esteve a viver guerras e foram o tempo de limpar as espingardas. Por acaso esta frase também é do meu pai. De um livro dele em que ele analisa a história do mundo como um sistema guerra. E é assim que tu olhas o mundo? Pronto. Ou seja, eu acho que um olhar pragmático pelo mundo passa por reconhecer que isto é um facto. O amor também atravessou a história do mundo. Porque eu ia perguntar tendo tu esse olhar para o mundo, como é que acontece a poesia, como é que acontece o amor, não é? Como é que acontece a romântica, não é? Exato, o amor também atravessou o mundo, a magia também atravessou o mundo, a criação também atravessou a história do mundo. Isso são histórias paralelas. Agora, a questão da guerra e dos traumas que ela vai alimentando, é que são gerações e gerações construídas a partir do ressentimento e que vão criando uma mimesis da violência. Nós vamos muito mais facilmente copiando a violência, repetindo a violência, do que o amor. Eu gostava que fosse ao contrário. Mas a balança está desequilibrada sempre sim, para a violência. Tu já sofreste violências? Várias. Como é que sobreviveste? Como é que te salvaste disso? Depende. Algumas apaguei-as durante anos, antes de poder voltar a elas. Umas precisaram de terapia, outras através de resistência, de luta,
outras através de encontrar em mim um lugar que reinventasse o meu corpo. Portanto, já viveste, já te confrontaste com ditadores, com pequenos ditadores? Com pequenos ditadores, sim, e com grandes ditadores, e como também já estive em zonas de conflito, também esse tipo de violência já tive próximas, embora eu nunca vivesse muito tempo, não é? Portanto, foi mais de passagem, incomparável para quem vivia lá. E também algumas através da força coletiva, transformação. Outras através da imaginação. Não é? Que liberta. Que liberta também. Pode alienar, mas também liberta. E aí criando, eu acho que sim, aí vai mais. Cria possibilidades, não é? Eu tenho... eu posso ler outro poema? Sim, ocorreu-te um outro poema. É. Esse, estás a pegar no livro O Mais Difícil do Capitalismo é Encontrar o Sítio Onde Pôr as Bombas. Exato. Que já vai na segunda edição. É verdade. Chama-se Sou Composta de Demasiada Esperança. Vamos. Distingo mal o som da chuva, septo nasal torto em tímpano danificado. A chuva tem nas moléculas um ácido de tristeza. Tu sangras à minha porta e dizes: trago sangue nas mãos para oferecer-te histórias antigas disfarçadas de memórias de infância. O meu sangue que não sangra. O meu sangue que não sabe a nada. O meu sangue que não sabe nada. Salvo das suas dores, dos seus enfisemas, dos seus tumores, do latejar provisório dos outros na paisagem, enchendo rios e bandeiras. O meu, teu, nosso sangue. Chove. A chuva tem nas moléculas um átomo de amnésia, outro de matéria. Eu grito a todas as portas e digo: soube que tenho o sangue parado, como quem coagula para compreender seus sonhos de menina, como quem morre a dormir e escreve mecanicamente cartas de amor. Ouço bater ao fundo o teu coração, o vulto pequeno de tristeza e raiva, lançando flechas gigantescas à chuva sobre os abismos dos finais incompletos. Sempre incompletos. Sempre incompletos. Posso repetir esta frase até o nojo, que ela nunca dirá mais nada. Serão sempre finais e serão sempre incompletos. Não te fará sorrir, não nos dará paz ao presente, nem ao futuro. Vejo-te chorar nas tuas mãos. Finalmente, vamos lavar a estrada, fazer em pedaços a hesitação da nossa voz, atiçar a queimada que invadiu todas as antessalas da casa, que quase tivemos, que sempre tivemos, que nunca tivemos. Sentadas na sala de madeira, tu olhavas a janela e eu dizia: o teu reflexo pinta no futuro da paisagem o meu sangue tremelicante. Imagino ver-te sorrir para dentro do meu corpo. O otimismo é a melhor parte da minha loucura. Um dia, a luz da nossa penumbra será perfeita. Por isso insisto, por isso imagino o som do mar lavar-nos as lágrimas. Que maravilha. Tu lês tão bem, te escreves tão bem. Podem encontrar este poema, volto a dizer, no livro O Mais Difícil do Capitalismo é Encontrar o Sítio Onde Pôr as Bombas, editado pela Urutau. Essa frase o otimismo É a melhor parte da minha loucura. É a melhor parte da foi minha nessa loucura. sequência que eu me lembrei. Sim. E o otimismo é a melhor parte das tuas loucuras, das tuas ousadias. É a minha sorte. É. Tu és uma otimista. Incurável. Há dias que não, né? Mas ele volta sempre. E então, pronto. Então isso vai. Vai. Vai que vai. Vai que vai. Vai que vai. Vou lançar a pergunta de sempre, colocada há mais de 100 anos e daqui a 100 anos continuará a ser colocada quando se fala de poesia. Para que é que serve a poesia?
não serve necessariamente para nada. Ok? A poesia não serve. A poesia não é necessariamente útil. Agora, o que eu posso dizer é que um verso pode mudar uma vida. E houve versos que mudaram a tua vida? Sem dúvida. Diz-me um. Amanhã inaugural e límpida da Sofia, assim, só assim, aquela, pronto, vê-se. Que fala da nossa liberdade. Da nossa liberdade. Do 25 de Abril. Do 25 de Abril. Ou mesmo todas as cartas de amor são ridículas. Fiquei tão mais tranquila. Ficámos todos. Fica toda a gente. Sim, sim. Não é? Podermos ser ridículos e podemos amar Sim, sem querermos estar todos compostinhos e... agora a Oda à Paz ou Guerra da Natália Correia. Eu tenho péssima memória, embora os poemas fiquem. Estou a gostar das referências. Mas a Oda à Paz tem um verso magnífico. Final da Natália, não estou a lembrar-me agora. Mas é pesquisarem. É pesquisarem, porque A Oda à Paz. Na Oda à Paz. Da Natália. Correia. Olha, o verso da Natália que mudou um pouco a nossa história. O da Assembleia da República. Pois é. O do Morgado. Do Morgado. O Capado. O Morgado, que ela fez ali de improviso na Assembleia. Sobre o aborto, não? Quando se discutiu, foi a primeira discussão na Assembleia sobre a despenalização do aborto. E não é? Tendo a conta final, terá apenas acontecido uma vez. Sim, o Morgado. Pois é. Extraordinária maravilhosa Natália. Exatamente. Também escrevia poesia e dizia poesia de forma desassombrada, gigante, magistral. Um mulherão. Maravilhosa. Tudo é matéria para a poesia? Sim, penso que sim. Para ti também? Para mim também. Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Nunca esquecerei esse acontecimento na minha vida de retinas fatigadas. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Eu saltei versos. A pedra do Drummond. Que lindo. Não é? Que maravilha. Não há nenhum tema que seja alheio à poesia. Depende do olhar. Depende do olhar, claro. E assim convoco-te para dizeres outro poema, aquele que... que eu tenho que pedir desculpa da atualização. O Discussões com insónia. Exatamente. Peço desculpa pela falta de atualização deste poema que não foi atualizado, mas as pessoas irão compreender, imagino. Vamos a isto. Discussões com a insónia. 40,12 € no supermercado por semana, vezes 4. 23 € a água, 300 € a renda, 7,50 uma ida ao hospital, 212 um empréstimo, 10 no sapateiro, 42 à EDP, 2 garrafas de gás, 124,09 € para a segurança social, mais as senhas da cantina, 12,56 € na farmácia, 65 para os passes e 42 à mel, não dá 557. Maravilhoso poema. Tem de ser atualizado de facto. Aqui é o ordenado mínimo. O ordenado mínimo. E os 300 € a renda hoje. Pois parece... E as rendas também, claro. Os valores claro. Da habitação. Upa-upa. Não é? Sim. É uma luta. É uma luta para a maioria das pessoas fazer com que o dinheiro chegue ao final do mês. É uma luta para uma escritora, não é? Para quem se dedica à escrita, não é? Também. Sem dúvida. Sim. Eu acho que os dados são cerca de 80% do orçamento mensal da maioria das famílias portuguesas são com despesas de habitação. Que, entretanto, sofreram um aumento de juros no início do ano passado enorme. Num cenário de especulação imobiliária e gentrificação, impossível. Claro, para mim também. Chegar ao fim do mês e ter como que pagar a renda, o gás, a luz e depois ainda poder comer essas coisas todas. Enfim. E ainda ter espaço
e sossego e tempo e tempo para escrever. Sim. Como é que te relacionas com isso? Com o ritmo da vida e as tarefas e as obrigações para pagar as contas e a importância do tempo lento que tu dizes que precisas para escrever e para existir. Com muita angústia. Era isso que eu te estava a dizer. Antes de começarmos a gravar. Antes de começarmos a gravar. Uma angústia, confesso, partilhada. Quem me escuta já percebeu. Eu costumo dizer que faleço muito dos nervos. Essa é tua. Eu também. Mas pronto, eu guardo as manhãs, desde que eu não esteja fora ou com trabalhos de dramaturgia, etc., eu guardo as manhãs para escrever. O método é uma excelente boia de salvação para a máquina continuar e para cumprirmos, não é? Sim, haver alguma disciplina. E aquele tempo eu sinto sempre como uma dádiva. Se eu tenho aquele tempo, eu acordo bem disposta. Acordas cedo? Não muito cedo. Quais são os teus sim, hábitos assim? 8, 9. E tomas o café da manhã e pões-te a escrever? Sim. Faço o meu yoga. Fazes o teu yoga? Faço. É a minha outra disciplina boa. Não faço todos os dias, mas faço quase sempre. Tomo um pequeno almoço, refeição muito importante. E já vou com o sorriso na boca. Sim. Escrever. E depois, à tarde, é para as 1001 tarefas de multitasking que o capitalismo cada vez mais nos está a oferecer, entre responder os e-mails, fazer a publicação, fazer não sei o quê, responder àquilo, fazer a candidatura, fazer... Eu começo a dizer, fico cansada. Pois. E andamos todos nesse corre-corre. E andamos todos. Nós destruímos a ideia do horário de trabalho. Nós destruímos. Acabou. As 40 horas semanais, que são uma luta de séculos. E isto compromete a vida, a saúde mental, não é? Sim. E a noção do que é viver, não? E a noção do que é viver. Do que é existir, do que é, pois... Porque repara, andamos a correr atrás de coisa nenhuma. Pode ser a qualquer hora. É. Não é? Contamina. O capitalismo conseguiu. No outro dia estava a pensar nisso. O feito de nos transformar a quase toda a gente CEO e escravo da sua própria empresa, com a ilusão de liberdade, de tempo, de prazer. O trabalho liberta. Só que essa frase, esse bordão, não é? Só que de repente é 2 da manhã e nem sabes porquê e abres o ócio uma tarefa. O ócio liberta? Eu acho que sim, eu acredito que o ócio liberta. Eu acho que a gente, às vezes agora quando tu dizes isso, eu sei lá, eu tive o quê? 3, 4, 5 dias de férias o ano passado. Eu estou a esquecer-me dessa coisa do ócio. Andamos todos a esquecer-nos do ócio. Do ócio, porque mesmo o ócio precisa de prática. Ócios do ofício. Exato, imagina, tens uma semana de férias. Mas ainda vais com não sei quantas coisas na cabeça. E tens que projetar o que vem para a frente. Claro. E não dá para desligar completamente. Preciso praticar o ócio. A gente devia... Praticar o ócio. Praticar o ócio, e isso parece-nos impossível. A maior parte o mundo não está construído para isso, não é? Pelo contrário. Pelo contrário. Voltando à poesia. Ok. O que é um bom poema para ti? Ok. Um poema que provoca o mesmo que a tua pergunta me fez agora. Perplexidade, silêncio. Estremecimento. Uma sensação de que eu, de facto, não sei responder. Eu não sei responder. Mas que mexe contigo. Mas que mexe comigo, sim. Com que te identificas, ou pelo menos que te confronta. Não que me confronta. Acontece-te muito? Sim. Sim. Uma das coisas que eu gosto das redes sociais, eu não gosto nada das redes sociais. Mas estás lá. Como não? Como não, não é? Como não? Concordo. Como não? Por razões de ordem profissional, não pessoal. Mas há várias páginas, blogs, etc., de poesia. E então, às vezes, eu descanso
não é? Naquele scroll poético. Scroll e aquelas que eu sigo, geralmente as escolhas são muito boas. Então eu vou encontrar poetas que nunca li, vou reler poemas que já não li há imenso tempo. Eu também leio em livro, mas no caso da poesia, por exemplo, isso é assim eu gosto disso. Eu gosto bastante que isso possa acontecer. E vem um poema ali a meio do dia, às vezes até a pessoa está assim ali a passar o dedo com a cabeça já cansada e vem um poemazinho de 3 versos às vezes, imagina. Tal. Muda tudo. E vem um poema pequenino que é Tal, que muda tudo, disseste tu agora, e eu vou tentar encontrar aqui um poema assim teu, que seja esse Tal, que não sei se vai mudar tudo, mas que diz... Vou ler 2. Ok. Vou-me arriscar. Este é sem título, Poemas da Amadora. Despejar pessoas devia dar prisão. Por corrupção de tudo, até do coração. Perdoa-me. E assinalei outro, que é este. Eu vou querer que comentes. Ok. Carta de Amor 2. Os príncipes, minha querida, fazem branqueamento de capitais. Esse eu próprio rio-me quando se às vezes sabe, tu queres que eu comente este, é? Quero. Porque eles são 2 poemas completamente diferentes. Quero que comentes até ambos. O porque primeiro, são muito sociais também, não é? Sim. Pelo menos um olhar para o mundo, não é? O primeiro foi escrito no momento em que eu estava muito envolvida com as lutas pelo direito à habitação, nomeadamente na Amadora, e a seguir processos muito violentos de despejo. Esse poema surgiu e eu, na verdade, escrevi-o numa parede, sem ninguém ver, mas ficou lá. Durante algum tempo, esse poema esteve escrito numa parede. O segundo, há poemas que nascem da ironia. Sabes, há ali uma catarse que tu fazes, fazendo brincar com a ideia do príncipe idealizado. O príncipe perfeito, que é perfeito, assim, no cavalo branco. Que vem no cavalo branco, que salva tudo e mais alguma coisa, e que tu vais ser feliz para sempre. E afinal, faz branqueamento de capitais. Vai ser preso por corrupção. Não vem no cavalo branco, mas faz branqueamento de capitais. Olha, nunca tinha pensado nessa associação. Sim, exato. Os teus poemas também são política? Eu imagino que sim. Então? Eu acho que escrever é um ato político. Independentemente deles serem explicitamente políticos ou não. No sentido de que política é a nossa relação com a polis. E a escrita é um ato de relação com a polis. A não ser que eles fiquem tipo Emily Dickinson guardados no baú e nunca ninguém vai ler mais tarde. Mas também aí serão atos políticos. Então, sim. Acho que sim. Também são política. Também são outras coisas. Também são outras coisas. Sim. A arte existe porque a vida não basta, como escreveu o poeta brasileiro Ferreira Goulart. Olha, eu não conhecia essa frase do Ferreira Goulart, mas podes repeti-la? A arte existe porque a vida não basta. Mas ela comove-me, sim. Como é que esta frase ecoa, reverbera em ti? Sim. Como é que a poesia existe porque a vida não basta? Pergunto. Sim, porque eu acho que há uma dimensão, sim, na criação que vai para além da vida que nos é identificável, palpável, mundana, que a gente consegue. E então sim, ela é como se ela expandisse o universo da vida de uma maneira, como ele disse, porque às vezes a vida não basta. Então não sei porquê. Isso deve ter ido a algum sítio qualquer de um dia mau, em que um poema só com a vida eu não ia lá, mas com um poema ultrapassa-te. Ultrapasso. Sim, criar permite-nos
criar uma sorte para quem... É de certa forma um privilégio, não é? Criar permite-nos o quê? Criar permite-nos construir um espaço, vamos chamá-lo de espaço, uma bolha, onde não há regras, não há lei, não há... É a completa liberdade. A liberdade, inclusive, a liberdade que ultrapassa aquilo que a nossa imaginação concebe como ela. É a criação de um outro mundo impossível. E poder habitá-lo. Tornar possível um outro mundo impossível. A arte e a poesia têm isso. Tem isso, tem. Eu acho que tem. Para mim sempre teve enquanto leitora. E enquanto tu escritora e poeta também. E agora também tenho posso fazer isso comigo mesma também, o que é ótimo. Isso aproxima-te da ideia de felicidade? Sim, ok. Vamos aceitar isso da ideia da felicidade. É uma ideia que nós temos. Sim. Não sei como é que queres desconstruir. Sim, faz-me bem, faz-me muito bem. Faz-me muito bem. Mesmo. E aproxima-me de uma ideia de felicidade. Então nessa ideia de felicidade o que é que habita? Ok, habita poder continuar a fazê-lo, ok? E depois a coisas mais, poder fazê-lo sem estar constantemente preocupada sobre como é que vai ser daqui a 2, 3 meses, etc. As contas. As contas, sim. O raio das contas. Sim, o raio das contas. Pondo de lado os vernáculos. Os vernáculos que estavam a ser convocados, podes. Porque aí o que é que vais ler? Eu vou ler da Carta de Amor ao Pesadelo, da editora Urutau. Também é da Urutau. Estou a adorar este despenteanço certíssimo em que surgem poemas e prosas a meio da nossa conversa. Surgem para salvar. Surgem para salvar. Surgem porque tinham que surgir. Ok. Vamos. É uma carta à minha primeira memória. Ok, eu não vou lê-la toda, ela é grande. Sou eu a conversar com a minha primeira memória. Ok? E algures eu digo: se quisesse contar-te de mim agora, não saberia o que dizer, teria até algum pudor. No outro dia vi uma placa onde estava: antes de morrer, quero. E por baixo tinha um espaço que se podia preencher. Amar plenamente alguém, ser por essa pessoa plenamente amada, em triplicado, que é como eu amo, foi de que primeiro me lembrei. E a seguir, não ter de me preocupar com dinheiro. Pudor, pois sabrias como são prosaicos os meus desejos. A vida, além disso, tem-me oferecido tantas coisas, algumas extraordinárias, não tenho queixas. Falo, portanto, do que nunca conheci, do que ainda desejo viver. E assim eu acho que se calhar deu para Que maravilha, respondeu. Ficamos a conhecer-te um pouco mais também no plano emocional, amoroso. Quero ir um pouco aí, sem, até onde quiseres dar, mas nesta coisa que nos liga a todos, que é estarmos vivos, amarmos com mais ou menos intensidade. A vida é isso. A literatura também é isso. Mas agora, gostava de te lançar um áudio e que depois o comentasses. Vamos a isto? Não conhecia o nome da Judite Canha Fernandes até ao momento em que o júri do Prémio Agostina Bessa Luís, de que faço parte, abriu o envelope e viu que aquele original candidato sob pseudónimo pertencia a uma Judite. Era um romance muito forte, com base em Cabo Verde, mas que toca também os arquipélagos de São Tomé, Açores e Madeira, com personagens que parecem reais e fruto do universo da Judite, ela própria nascida na Madeira. Mais tarde conhecia na entrega do prémio. A partir daí fomos-nos encontrando neste meio literário e algo burocrático por vezes. Ela ganhou pouco depois uma bolsa de criação literária da DG Lab e uma residência em Berlim, promovida pela Embaixada de Portugal naquele país. Pelo meio houve vários prémios, nomeações, entre elas, para um dos maiores, o Prémio Oceanos. A Judite é uma mulher fortíssima, inteligente, simpática, sorridente. Com ela, tudo parece correr sempre bem.
E as questões para a Judite. Como é que em meia dúzia de anos se ganham várias bolsas e distinções? É preciso estar atento às oportunidades e investir nelas? Ou são elas que vêm ter contigo como se te fossem destinadas? No fundo, um escritor faz-se isolado da vida mundana e fechado na escrita, como existem tantos, ou é a abertura para o mundo que o ajuda a ser escritor? Neste caso, que te ajuda a ser escritora. Pois é. Acabámos de ouvir Maria Carlos Loureiro, diretora de serviços do livro da DG Lab, que faz parte do júri do prémio Agostina Bessa Luís, que deu o prémio a Judite em 2018 pelo livro Um Passo para Sul. Fala de Judite como uma mulher fortíssima, sorridente e uma espécie de papa-bolsas e distinções nos últimos anos. Há método e foco para ter chegado a tanto nos últimos anos, ou é porque tinha mesmo de ser? Vou perguntar. E como é que se forja a sua escrita entre a reclusão da sua escrita e a abertura ao mundo? Como é que lhe chegam os poemas? Já nos disse, mas como é que projeta o que vem aí neste balanço, nesta adrenalina e estávamos a falar aqui das contas, entre contas da luz e da casa, e entre contas literárias e das bolsas, e de que forma bate o coração de alguém que é uma romântica exagerada, diz a Judite. Vive-se tudo no fio da navalha, de forma intensa? Vou perguntar, claro. Talvez convoque mais um poema, não é, Judite? Tudo isto e mais para ouvirem na segunda parte desta conversa, que vai sair para o mundo e arredores na manhã deste sábado. Boas escutas.